Bom dia, irmãos. Mais uma vez, tenho o prazer de trazer a palavra, e especialmente no dia de hoje, domingo da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E todo domingo, na verdade, é dia de comemorar a ressurreição. Na verdade, nós cristãos separamos o primeiro dia da semana justamente porque esse é o dia em que Jesus ressurgiu dos mortos. Nós não guardamos o sábado como judeus, porque o cristianismo vive a plenitude daquilo que os judeus vivenciavam no descanso do sábado. O domingo é a plenitude do descanso, é o dia em que Cristo completou a obra dele, e por isso, em certo sentido, todo domingo é dia em que a igreja se reúne para celebrar a morte, a ressurreição, a vitória de Cristo. Mas hoje, em outro sentido, hoje é um dia especial, é um domingo à parte, em que a gente pode especialmente lembrar, todos os cristãos em todo o mundo lembramos desse evento fundamental, como o Vande colocou, é um evento que marcou a história e é o mais significativo do nosso calendário. Então, a meditação que eu vou trazer nessa manhã é justamente sobre esse tema da ressurreição. No meu estudo, durante essa semana, eu descobri uma coisa muito interessante, que nos primeiros 3 séculos da igreja, esse evento da Páscoa era comemorado num dia só, era o que era chamado de Vigília Pascal. Hoje a gente divide, né, Sexta-feira Santa, Sábado Santo e Domingo de Páscoa, mas eles separavam um dia, o domingo, a Vigília Pascal, e em um só momento eles comemoravam essa passagem da morte para a vida, lembrando, né, a libertação dos hebreus do cativeiro para a liberdade. E esse é o sentido do domingo. Na verdade, a gente não pode separar uma coisa da outra, a crucificação da Sexta-feira Santa do evento de domingo, a celebração da vitória de Cristo. Então, a gente tem que pensar nisso como uma coisa só. Então, a gente vai trazer justamente uma reflexão sobre a ressurreição. E o texto se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, segunda parte do versículo 54 e versículo 55. Diz assim: então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Esse capítulo 15, vocês podem ler em outro momento, ele é a exposição bíblica mais completa, mais clara sobre a doutrina da ressurreição. E vocês podem ver como o apóstolo Paulo considerava o evento da ressurreição o fundamento da fé cristã. Realmente, se a gente tirar da nossa fé a crença na ressurreição, a gente vai ter só um evangelho esvaziado, sem sentido. É fundamental a gente considerar a ressurreição. E o problema da igreja de Corinto era que justamente eles estavam vivendo um período de desânimo, muitos negando a ressurreição, outros falando que ela já tinha ocorrido. Então, o apóstolo Paulo, ele no meio da sua primeira carta, ele escreve um extenso capítulo, capítulo 15, é um dos mais extensos, justamente para tratar em detalhes sobre a própria ressurreição. E em vários trechos ele fala: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, ainda permaneceis nos vossos pecados. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Em outro trecho, ele ainda diz: e por que também nós nos expomos a perigo a toda hora? Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então, o apóstolo Paulo traz a doutrina da ressurreição como o fundamento da nossa fé, e ele diz que se não cremos nisso, se negamos a ressurreição, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação e é vã a nossa esperança futura. E ele ressalta que essa crença na ressurreição é crença na ressurreição literal e física de Cristo. Isso que ele pregava é um evento histórico. E os coríntios tinham problemas com isso, os gregos tinham problema em aceitar isso, a ressurreição do corpo. Não sei se vocês lembram, vocês que conhecem a Bíblia, no capítulo 17 de Atos, quando Paulo vai para Atenas e começa a pregar os filósofos estoicos, epicureus, vocês se lembram que quando no discurso dele ele chega no ponto de falar da ressurreição, esses filósofos dizem para ele: o quê? A respeito disso te ouviremos em outra ocasião. E
E os gregos tinham essa dificuldade de aceitar essa doutrina. Então, por isso, Paulo, aos Coríntios, ele vai discorrer e falar da ressurreição, falar desse evento histórico que foi a ressurreição de Cristo, que é também a garantia, a promessa da nossa ressurreição futura. Mas isso só foi uma introdução mesmo para eu tratar desse texto que eu li para vocês. Quando Paulo diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ele traz um texto do profeta Oséias, e ele usa justamente esse versículo no contexto da vitória de Cristo sobre a morte. Então, ele desafia, ele lança essa pergunta como um desafio: onde está a morte? A morte, que ele mesmo diz que é o maior inimigo do homem, é aquilo que é inevitável na vida de qualquer homem, que nenhum homem conseguiu conquistar, Cristo conquistou. Eu gosto de muitos autores, muitos pregadores que destacam essa imagem do Cristo vitorioso, do Cristo que vai vencendo e para vencer, e que destacam justamente a força e o poder de Cristo, que veio de fato como um humilde carpinteiro, entrou em Jerusalém como um servo humilde de Deus num jumentinho, mas veio para conquistar a morte. A gente vê grandes generais da história, grandes conquistadores que entravam nas suas cidades, expandiam seus impérios à base da força, da opressão, e faziam grandes desfiles militares, mas Jesus entra com humildade num jumentinho, filho de jumenta, simplesmente para conquistar a morte, simplesmente para conquistar o maior inimigo dos homens. E foi justamente o evento da ressurreição que confirmou que, de fato, Cristo, Jesus, é o Filho de Deus. A morte, nem a morte foi suficiente para declarar, porque na ressurreição, Deus estava atestando: de fato, esse é o meu filho, ele passou pela morte, mas eu trouxe de volta pelo meu poder. Então, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Eu quero falar de algumas implicações disso. Em primeiro lugar, e aqui eu chamo a atenção para um outro texto que se encontra em Hebreus, capítulo 2, versículo 15. Ele diz que antes Jesus veio, se fez como nós, para que livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Aqui, o autor de Hebreus diz que o homem está no estado de escravidão pelo pavor da morte. Hoje em dia, na verdade, eu acredito que a maioria das pessoas vê a morte como simplesmente um fato biológico, científico. Todo ser vivo nasce, se desenvolve e morre. E o homem, como todo animal, como um gato ou um cachorro, simplesmente um dia vai morrer. E parece que não há nada além disso, simplesmente. Mas essa visão muito restrita do que é a morte não condiz com isso que a Bíblia diz e não condiz com a própria reação da sociedade diante do evento da morte. É inegável que todos nós sentimos uma indignação diante da morte, que a morte dá um senso de desajuste, de que parece que as coisas estão fora do lugar. Muitos têm realmente um pavor, têm um medo. E como explicar se a morte é tão somente um fato inevitável da vida, como qualquer outro? Como é que a gente explica esse senso tão estranho que a gente tem diante da morte? E a Bíblia diz muito claramente que a morte e o pecado têm uma relação muito próxima. Na verdade, como está no texto de Gênesis, a morte é a consequência, a punição do pecado. E existe no íntimo do homem esse senso de que realmente a gente está sofrendo algo e que a gente vai ter que prestar contas a um Deus. Ainda que não seja muito claro esse senso, existe no íntimo do homem um senso de responsabilidade e de temor diante da morte. E essa é a explicação que a Bíblia dá, que, na verdade, o pecado nos levou a essa condição. Mas Cristo veio justamente para nos livrar desse pavor da morte. E a gente vê o apóstolo Paulo, tomando ele como exemplo, a atitude cristã de Paulo diante da morte, e como ele podia não só afirmar: onde está, ó morte, a tua vitória, mas ele também, por exemplo, quando escreve aos Filipenses, ele na prisão, numa situação terrível, ele escreve assim para a igreja de Filipos, que, na verdade, o viver dele é Cristo, e o morrer é lucro. Por ele partiria e estaria com Cristo logo. Isso seria incomparavelmente melhor.
mas talvez por causa da condição da igreja fosse melhor ele estar junto com eles para continuar o trabalho. Então o apóstolo Paulo tinha uma atitude totalmente diferente diante da morte, porque ele via a morte à luz da ressurreição. Então o primeiro efeito da ressurreição é que Jesus nos liberta do pavor da morte. Em outra passagem, Paulo também diz que em Atos 20, 24, se não me engano, diz que ele em nada considera preciosa a vida para si mesmo, contanto que ele cumpra o ministério que ele recebeu de Cristo Jesus para proclamar o evangelho da graça de Deus. Então o apóstolo Paulo tinha essa atitude, os cristãos do primeiro século tinham essa atitude, a gente pode ler nas histórias, eu particularmente gosto muito de ler esse período da história da igreja, de muito martírio, de muita perseguição, de muita morte. Os cristãos eram levados todos os dias para as feras, eram condenados, eram crucificados também, e eles enfrentavam a morte na face, muitas vezes com alegria, cantando louvores. A gente tem registros históricos disso. A tradição da igreja também diz que o apóstolo Pedro, quando foi ser crucificado, ele pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se considerava digno de ser morto como seu Senhor. Então a gente vê que a atitude cristã diante da morte é completamente mudada e alterada pelo evento da ressurreição de Cristo. O versículo anterior ao que eu li de Hebreus, o versículo 14 do capítulo 2, também diz que, igualmente, pela sua morte, ele destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. O diabo também é derrotado. Tem outra passagem que Paulo diz que na cruz, Jesus despojou todos os demônios, todas as autoridades, potestades, principados, e não só isso, mas ele publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Isso é maravilhoso. Deus não só nos libertou do poder da morte, mas nos libertou daquele que tem o poder da morte, daquele que tem esse poder de fazer justamente isso, esse pavor nos homens, o diabo, nos atacar, nos perseguir. Ele perseguiu o próprio Cristo no seu ministério, nas suas tentações, não só no deserto, mas em todo momento o diabo queria, de alguma forma, destruir a obra de Cristo. Mas nem o poder de Satanás foi suficiente para destruir. Pelo contrário, Cristo veio para destruir as obras do diabo, como diz João. Então, o cristão não só não tem uma atitude de medo diante da morte, mas ele também não tem o pavor do diabo ou o medo do diabo. Ele, pelo contrário, assume uma posição em Cristo de vitória e de autoridade. É interessante, eu anotei um comentário que o próprio Calvino faz acerca disso. Olha que interessante o que ele diz, comentando esse texto de Hebreus. Mesmo que o diabo ainda prospere e tudo faça para a nossa ruína, não obstante seu poder para prejudicar-nos está abolido ou restringido. Que grande encorajamento é saber que temos de lidar com um adversário que já não exerce nenhum poder sobre nós. Podemos presumir da própria sentença que isso é dito a nosso respeito, para que, através da morte, pudesse destruir aquele que tem o poder da morte. A intenção do apóstolo é que o diabo foi destruído até onde ele detinha o poder de arruinar-nos. O poder da morte lhe era atribuído por causa de seu efeito de trazer-nos ruína e de produzir a morte. Ele nos ensina que, pela morte de Cristo, não só a tirania de Satanás foi desfeita, mas também que o próprio diabo foi posto em uma situação tão precária que já não precisa ser temido, porque Cristo deixou como se nem mesmo existisse. Cristo vitorioso. Quando a gente olha para a cruz, a gente olha para um vitorioso. Ele estava expondo ao desprezo principados e potestades. O diabo, até o fim, no Getsêmani e na cruz, ele tentou de alguma forma destruir aquela obra. De alguma forma, ele tinha, de fato, alguma esperança de que talvez Cristo vacilasse, ou talvez Cristo não cumprisse até o fim aquela obra. Mas até o fim, Cristo nos amou, e até o fim ele levou completamente a termo a sua obra de redenção. Então, fechando esse primeiro ponto, Cristo, pela ressurreição, nos liberta do pavor da morte, nos liberta do poder daquele que tem
esse governo da esfera da morte que é o diabo. Nós estamos libertos disso. Em segundo lugar, Cristo nos liberta também do poder da própria morte. Nós, quando cremos em Cristo e somos redimidos e somos salvos, a gente tem a promessa de que não só nós recebemos um novo espírito, não só nascemos de novo, não só temos esse novo princípio de vida, porque já que estávamos mortos em pecados, nós recebemos essa vida, mas temos a promessa de que no futuro, até mesmo o nosso corpo será restaurado. Essa é a fé dos cristãos. A gente crê que a queda, o pecado original, afetou o homem por completo. Seu corpo, sua alma, seu espírito. Hoje, nós, pelo Espírito Santo, nós somos espiritualmente libertos, mas nosso corpo ainda está cativo, ainda está sujeito à corrupção. Mas nós temos a esperança, e é o que Cristo promete, e é o que Deus promete em sua palavra, que mesmo os nossos corpos serão redimidos. O apóstolo Paulo ensina isso em várias passagens, eu até separei algumas. Às vezes, muitas pessoas têm dificuldade de entender isso, por conta de uma visão muito também espiritualizada da fé cristã. Na verdade, tudo que Deus criou é bom, inclusive os nossos corpos. E Ele se preocupa com os corpos e vai redimir. A redenção dele inclui o homem como um todo, o homem completo, o homem integral. Então, nós temos, por exemplo, em Filipenses 3, 20 e 21, o apóstolo Paulo também diz: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Outra passagem, 2 Coríntios 5, 1, 2. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus, e por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. E por fim, Romanos 8, 23. Paulo diz assim: não somente ela, a criação, que ele tinha feito referência logo acima, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, a nossa esperança é a esperança de uma salvação integral do homem completo, nossa alma, nosso espírito e nosso corpo sendo redimidos. E por que eu digo que isso é uma consequência, um efeito da ressurreição de Cristo? Porque assim como Cristo ressuscitou pelo poder de Deus, esse mesmo poder que ressuscitou a Cristo irá redimir os nossos próprios corpos. Corpos espirituais diferentes desses que nós temos, mas que, como Paulo diz em 1 Coríntios 15, mas nós temos essa esperança e essa fé, essa certeza que a própria ressurreição de Cristo nos dá. Assim como Ele está com Deus, com o Pai agora, ressurreto, vivo, nós também um dia estaremos com Ele. Ele é as primícias. Paulo usa essa expressão, as primícias. Primícias, no contexto aí da agricultura, seria aquela primeira porção da colheita. É uma amostra do que vai ser. Então, o Cristo ressurreto é uma amostra daquilo que é a nossa esperança. A nossa ressurreição completa e final. E a gente pode pensar que espécie de poder é esse que é capaz de nos trazer a vida, que é capaz de superar o poder da morte, do sepulcro, do túmulo, e de trazer à vida aqueles que estavam mortos. É simplesmente o mesmo poder que Deus aplicou na ressurreição de Cristo. Esse poder que a gente vê de tantas formas manifesta ao longo da Bíblia, desde as primeiras páginas, com Abraão, fazendo que Abraão, na sua velhice, aos 100 anos, tivesse um filho, ou em todo o processo de redenção do povo de Israel do cativeiro do Egito, todos aqueles sinais e maravilhas, a gente vê a manifestação do poder de Deus, mas em toda a Bíblia a gente não vai encontrar nenhuma manifestação mais intensa e mais poderosa do poder de Deus do que aquele que foi exercitado na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. O poder de Deus aplicado a Ele. E é esse poder que nos é dito que também nos irá redimir e nos redime desde já. É nessa confiança que a gente caminha. E, por fim, gostaria de tratar justamente desse poder de Deus, do poder da ressurreição.
Eu recentemente li um livro muito interessante de um pregador que eu aprecio muito, o Martin Lloyd-Jones, muito citado aqui desse púlpito, né? Um comentário da Epístola aos Efésios, em que o pregador ressalta dois versículos que eu vou ler para vocês, do capítulo 1 de Efésios. Paulo ora para que aquela igreja que se encontrava na cidade de Éfeso, ela tivesse o coração deles, aqueles cristãos tivessem os seus corações iluminados, para que eles soubessem qual a suprema grandeza do poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então, o que esse pregador diz é que, por uma igreja desanimada, às vezes, uma igreja que acha difícil avançar na causa cristã, no reino de Deus, uma igreja que às vezes luta com o pecado, que acha árdua a tarefa de levar adiante o reino de Deus, eles podem ter a certeza de que aquele poder que foi manifesto e foi operado na ressurreição de Cristo é o mesmo poder que atua hoje também em cada cristão. É o mesmo poder que nos tornou cristãos. Quem de fato conheceu a Cristo sabe da diferença que ocorreu na sua vida, sabe que é inexplicável em termos humanos que um homem que amava o pecado se torne um filho de Deus, cheio do Espírito Santo. É só o poder de Deus que pode fazer isso. É esse poder de Deus que é aplicado ao cristão para torná-lo cristão, e é o mesmo poder que o mantém em toda a sua caminhada e o manterá e o preservará nessa caminhada até aquele dia em que, ao soar da trombeta, os vivos serão transformados e os mortos levantarão para encontrar com o Senhor. Então é o mesmo poder da ressurreição, é o poder que opera hoje na igreja, é o poder que nos sustenta, é o poder que nos dá força para vencer o pecado, o poder que nos dá força para continuar a caminhada cristã, para anunciar no poder do Espírito Santo o Evangelho e para fazer com que a igreja avance. Então, por mais que a gente olhe para a realidade da igreja, a gente ache um cenário muito difícil, às vezes catastrófico. O Lloyd-Jones fala isso muito na Inglaterra, do tempo dele. Ele fala, é desanimador se você olhar para a situação da igreja, mas depende do ponto de vista que você olha. Se você olhar que na igreja opera o poder da ressurreição, você sabe que a causa de Cristo não está perdida. A causa de Cristo vai avançar, continuará avançando até aquele dia. E Deus vai reunindo o seu povo aos poucos, em cada lugar, em cada espaço, no tempo, Ele vai reunindo o seu povo e vai mantendo o seu povo pelo poder da ressurreição até aquele dia. Então, meus irmãos, eu escrevi um parágrafo final aqui com umas perguntas que eu vou ler para vocês. Estamos aqui hoje em condições de bradar com o apóstolo nesses termos? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Podemos encarar os fatos inevitáveis da vida como a morte, com tal senso de triunfo? Estamos alegres hoje com o triunfo de Cristo, sabendo que, visto que estamos em Cristo, o triunfo dele é o nosso. Nos regozijamos com essas verdades, meditamos nelas, afirmamos com certeza de fé a ressurreição literal e física de Jesus, enxergamos a importância de fazermos assim? Ou somos como Tomé, precisando ver para crer? Bem-aventurados os que não viram e creram, disse nosso Senhor a Tomé. Não sejamos incrédulos, mas crentes. Só assim poderemos desfrutar de todas as possibilidades da vida cristã e sermos testemunhas autênticas da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, pois é para isso que fomos chamados. Nós só seremos testemunhas autênticas de Cristo se tivermos um encontro verdadeiro com Cristo vivo e ressurreto. Quando aqueles apóstolos que antes do Pentecostes tinham medo de confessar o nome de Cristo, Pedro teve medo de confessar diante de uma serviçal. É o mesmo Pedro que depois do Pentecostes vai proclamar com ousadia e que mais adiante os apóstolos, diante das autoridades judaicas, vão testemunhar Cristo. E o que as autoridades falaram deles? Como é que esses iletrados conseguem falar com tanta ousadia? Porque eles tiveram um encontro com Cristo ressurreto e vivo. Então nós precisamos desse encontro, nós precisamos conhecer esse Cristo vivo para que possamos ser testemunhas autênticas dele.
Vou fazer uma oração para a gente concluir essa mensagem. Pai Santo, nós te damos graças pelo Teu Filho, porque o Senhor o enviou, porque nós cremos que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Nós confessamos a vida perfeita dEle e a obra consumada dEle na cruz. Nós cremos que na cruz Ele carregou os nossos pecados, que lá nós fomos perdoados, que lá nós fomos reconciliados com Deus. E cremos que, para além de tudo isso, Ele ressurgiu, atestando que de fato Ele é o Filho de Deus. E porque Ele ressurgiu, nós não temos mais pavor da morte, nós não temos mais pavor do diabo, nós não temos, Pai, de forma alguma, uma desesperança diante das fatalidades da vida, mas nós temos uma viva esperança em Jesus Cristo, que nos dá hoje o seu poder para vivermos a vida cristã e que nos ressuscitará, Deus nos ressuscitará por Cristo naquele dia. Nós confiamos nisso, nós confessamos isso nessa manhã, nós te agradecemos por essas verdades e eu oro, Senhor, para que o Teu Espírito Santo converta os corações essa manhã. Peço que não haja um aqui, Senhor, que saia daqui sem que essas verdades estejam escritas no coração. A Tua palavra mesmo diz que para o homem natural que não tem o Teu Espírito, essas coisas são loucura, mas o Teu Espírito Santo convence do pecado, da justiça, do juízo. O Teu Espírito Santo convence da verdade desses fatos. O Teu Espírito Santo aquece os nossos corações. E assim, Pai, eu abençoo a Igreja Betânia nessa manhã, te pedindo, por favor, que saiamos todos daqui nesse espírito de alegria, de triunfo, de regozijo, Senhor, pelas Tuas verdades. Que seja assim e que isso continue por toda a nossa vida, por toda essa semana, Senhor. E que domingo que vem nós possamos voltar e celebrar mais uma vez a Páscoa do Senhor. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor.